Olá, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem de saúde, todos em paz e todos com bastante energia para nós iniciarmos mais uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus. E como página de abertura de hoje, eu gostaria de ler um texto que se chama Nem Todos os Aflitos. E ele diz assim: a provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação, que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e as conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-a em falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desalento. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, entretanto, recebe a provação qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir. Se a tempestade purifica a atmosfera, e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a provação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que a recebem por esmeril renovador conseguem extrair-lhe as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente dos nossos ideais e de nossos sonhos, é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos. A que somos todos chamados pela vida comum nas lutas do dia a dia. Esse texto é de Emmanuel, do livro Reconforto, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, que a Sua paz envolva a nós todos nesse momento. Vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por tudo que temos, por tudo que recebemos diariamente, a cada minuto em nossas vidas. São tantas as bênçãos que por vezes nem as percebemos, passamos direto. Que nós possamos, Jesus, perceber as bênçãos que recebemos do nosso Pai a cada minuto. Obrigada, Deus, obrigada, Pai, por cuidar de nós incansavelmente com tanto amor. Obrigada, Mestre Jesus, por teus ensinamentos. Que esse estudo, essa reflexão de hoje, possa nos iluminar e nos fazer refletir sobre as nossas ações, os nossos pensamentos de cada minuto, de cada dia, lembrando-nos que cada gesto de amor que nós conseguimos realizar em favor dos nossos semelhantes, em favor de nós mesmos que nós realizamos. Para a Tua direção, nós estamos então seguindo na direção do nosso crescimento. Rogamos, Senhor Jesus, ser conosco,
envolve-nos com a tua paz nesse estudo, nessa reflexão de hoje. E que seja em seu nome, em nome da espiritualidade amiga que tanto e sempre nos ampara, em nome da direção espiritual da nossa Casa do Caminho, em nome dos nossos mentores e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos então encerrar essa pequena prece e dar início à nossa reflexão sobre o Evangelho dessa noite. Graças a Deus. Então, esse nosso estudo de hoje fecha esse capítulo 8, e nós vamos ver os itens 20 e 21. O capítulo todo é bem-aventurados os que têm puro coração. Então é disso que nós vamos ainda continuar falando, da pureza do coração. Então esses itens 20 e 21 é a parte das instruções dos espíritos e a nota de Kardec. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos, os que têm os olhos fechados. Então, essa frase não é do Sermão da Montanha, embora seja bem-aventurados, inicie com bem-aventurados, ela não é do Sermão da Montanha proferido pelo Mestre Jesus. Ela foi utilizada como título desses itens que englobam a comunicação que foi solicitada, que foi uma evocação que fizeram em favor de uma pessoa cega, uma evocação ao espírito de Jean-Baptiste Vianney, Jean-Baptiste Marie Vianney, o nosso conhecido cura d'Ars. Então, essa mensagem de significado tão intenso, tão abrangente, tão profundo, foi trazida por Jean-Marie Baptiste, nome comprido e bonito, Jean-Marie Baptiste Vianney, ou, como é conhecido, traduzindo para nós aqui, São João Maria Vianney, que é chamado cura d'Ars. A história de vida de Vianney é muito, muito bonita e vem ao encontro desse capítulo, naturalmente, que trata da pureza de coração. Vianney, desde pequeno, ele morava numa cidadezinha muito pequena, e desde pequeno ele gostava de frequentar a igreja, desde os 4 anos de idade. A família dele tinha uma vida muito difícil, muito sacrificada, e ele então desde cedinho ajudava o pai, trabalhava com o pai nos cuidados da terra e tudo que o pai precisava. E quando jovem ele tinha um sonho de se tornar padre. E o seu pai não aprovava nem incentivava esse sonho dele, porque ele precisava dos braços do filho na lida, do dia. Mas a mãe dele e os tios ajudaram Vianney. E ele então consegue ingressar no seminário. Ele até sabia orações de cor porque a mãe ensinava. Ele sabia muitas orações. Mas estudar, ele, quando pequeno, não estudou. Então ele passou por muitas dificuldades, mas a vontade dele era muito grande. Ele tinha dificuldade até na própria língua francesa, porque na cidadezinha onde ele morava se falava um dialeto, e não o francês mesmo, que ele precisava para ler e para estudar. E além disso, para se tornar padre, ele precisava saber latim, porque todo o estudo e todos os rituais da igreja eram na língua latina. Então ele precisava. E essa época aí que ele está vivendo, que ele é jovem e tal, é uma época muito conturbada na França, inclusive contra a própria igreja, porque
é a época aí que fervilha a Revolução de 1789, a famosíssima Revolução Francesa. Então ele chegou a confessar, recebeu o sacramento da confissão e mesmo a primeira comunhão de forma clandestina, porque ele contava com a ajuda de um abade, de um padre que não aderia aos propósitos da Revolução e sempre apoiou o padre Balé. E até mesmo depois de desencarnado, o padre acabou sendo mentor dele, não o abandonou mais. E ele consegue a ordenação como padre aos 29 anos, e depois de uns 3 anos que ele tinha sido ordenado, ele é designado para a cidadezinha de Ar, onde ele chega numa carroça com os seus poucos pertences e conta-se, né, que ele chegando à cidade, ele encontrou um rapaz, chegando próximo à cidade, ele encontrou um rapaz e perguntou se estava próximo de Ar. Então ele diz para o menino: mostra-me o caminho de Ar, que eu lhe mostro o caminho para o céu. E realmente conta-se que o rapaz faleceu, desencarnou dali a 2 dias. E hoje até tem uma escultura representando esse encontro, representando esse acontecimento. A cidade era muito pobre, tinha muitos problemas, principalmente de bebida, porque não tinha dinheiro, mas havia muitas pequenas tabernas e sempre se conseguia beber. Então, daí havia muitas famílias pulverizadas por conta da bebida, lares, despeitos, e a igreja estava destruída tanto física quanto moralmente, era uma destruição só. Então ele, com muito, muito, muito amor, muita abnegação, muita dedicação, muita humildade, ele doa até os parcos bens que ele possuía e ele acaba conseguindo mobilizar a cidade, porque ele fazia muito bem e ele se dedicava de forma integral àquela igreja e àquelas pessoas. Ele passava muitas, muitas horas, muitas mesmo, 12, 13 horas, no confessionário, recebendo as pessoas, ouvindo a todos, dando atenção, e quase não comia, quase não dormia, porque toda a representação dele que a gente vê é assim, muito magrinho. Ele se alimentava mesmo da força espiritual. Tal era a dedicação dele. E tinha um magnetismo muito forte. E realmente ele conseguia promover tratamentos, tratar das pessoas. Aliás, desde pequeno ele tinha uma mediunidade muito extensiva, até mesmo de efeitos físicos. E que até trazia alguns problemas, mas ele também, por outro lado, tinha muita orientação do plano espiritual e ele recebia e aproveitava, ele não desperdiçava esse apoio. E ele não atendia só a cidade, não, vinha gente, formavam filas, vinha gente de todo canto para receber a ajuda dele. Ele até chegava a ajudar as pessoas na própria penitência. E ele jejuava com as pessoas, ele dizia: dou aos pecadores uma pequena penitência e o resto eu mesmo faço. Até nisso ele colaborava com as pessoas. Então a cidade, por causa dessa ocorrência, né, das pessoas de todos os lugares, a cidade acabou sendo conhecida como um grande hospital de almas. Agora vejam que transformação, né, que houve na cidade. E ele desencarnou em 1859, aos 73 anos. Depois ele foi canonizado em 1925
e ele era chamado cura porque é como se chamava, né, o vigário de um pároco, né, de uma cidade. E depois, mesmo de todo o sofrimento, ele acaba sendo, de canonizado, acaba sendo o padroeiro dos sacerdotes. A data de morte e desencarne deles é celebrada como, como ele sendo o padroeiro dos sacerdotes. Então ele fala, como nós lemos aí, né, no nosso texto: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Quer dizer, que lucidez, né, que ele tem. E começa nosso texto assim: meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha a mão sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure, que ele havia sido, como eu falei, né? Ele havia sido chamado para cuidar de uma pessoa que perdera a visão. Ah, que sofrimento! Ele foi invocado, né? E ele foi muito rápido, né? Porque ele faleceu em 1859, em 1863 ele está dando essa mensagem. Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança! Que ore e espere. Eu não sei fazer milagres. Olha que compreensão que ele tem. Eu, sem a vontade do bom Deus, todas as curas que obtive e que conheceis, não se atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do coração essa oração que ele diz aí: meu Pai, curai-me. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes como recompensa da vossa abnegação. Então a gente vê só por essa prece aí, né, a lucidez desse espírito, a consciência que ele tem da realidade de que nós vivemos debaixo das leis de Deus, como estão as leis de Deus impressas em nosso núcleo, em nosso real ser. Vemos assim esse exemplo de coragem da fé que ele tem, absoluta, né? Sem vacilar nem um instante. E nesse texto de muitos sentidos, de muitos aprendizados, nós temos diversos olhares e muitos aprendizados. Nós podemos considerar aqui a coisa mais literal, a coisa que é mais imediata da gente, do nosso entendimento. A aprovação, né? A aprovação como um reflexo no corpo físico do que vem como ensinamento, não é? Acertando uma falha nessa ou noutra encarnação. As limitações físicas são sempre um reflexo do que acontece no nosso ser real, no nosso espírito, quer dizer, no espírito. Pode ocorrer que seja algo de uma vida muito lá, uma encarnação distante, mas que só reverberou agora porque só agora nós tivemos condição de receber por causa da infinita bondade de Deus, que espera e só vem a prova quando nós temos condição, só vem a cruz quando nós temos condição de carregar, de superá-la como desafio, como oportunidade de crescimento, que naturalmente nós sabemos que não é fácil. E aí a doutrina consoladora do Espiritismo nos auxilia, vem no nosso amparo, nessa conquista. É uma conquista da abnegação necessária,
porque nos dá esse apoio do conhecimento, da compreensão, e que na hora que nós estamos no olho do furacão, é difícil a gente ter esse discernimento, e a doutrina espírita nos ajuda demais. Essas provas, expiações, são necessárias para o aprimoramento do nosso espírito. Nós escolhemos, amparados lá na espiritualidade, pelos nossos guias, pelos nossos irmãos que nos ajudam nesse planejamento encarnatório, ajudam nas provas que nós pedimos, né, para passar. Não é nada de castigo, claro, mas é sempre na medida do que nós necessitamos. E nós concordamos, pedimos, mas às vezes a gente não consegue superar naquela encarnação e vamos acabar, vai acontecer que vai ser em outra, porque de alguma forma nós temos que ter aquele aprendizado. Não é que nós tenhamos que pagar, é que sem aquilo a gente não aprende aquela determinada coisa. É um remédio. O remédio para o espírito muitas vezes é o que nós achamos na hora que é um mal, porque é um mal, é o sofrimento. A própria dor que está enfrentando é um remédio. Nós precisamos considerar a importância dessa construção. Isso é uma construção do futuro. A construção do futuro nós fazemos no presente. Nós estamos agora desenhando, executando agora essa arquitetura em que nós projetamos o nosso melhor futuro, o nosso melhor porvir. De outra forma, nós podemos conceber esses olhos fechados como nossas limitações, quaisquer que sejam elas, aquelas muitas que nós temos e que nos fazem reclamar, lamentar e aí perder tempo, né? Com reclamação só se perde tempo, perder oportunidade de aprendizado. Temos limitação de recursos materiais que nos impedem de realizar alguma coisa. Esses olhos fechados aqui estão sempre ligados ao impedimento de alguma conquista no plano material. Limitações mesmo dos nossos corpos físicos, que vão aparecendo paulatinamente ou aparecendo de repente por alguma contingência, alguma doença, algum tombo, ou paulatinamente com a idade, desgaste natural do nosso corpo físico. São olhos fechados como de limitação de memória, por exemplo, de limitação de capacidade cognitiva, que nos impede de realizar, de fazer algum curso, de obter algum título, enfim, limitações. E uma forma diferente de ver é uma vez que o texto nos concita de uma forma mais literal a fechar os olhos no sentido de internalizar, de olhar o nosso interior, de recolhimento, daquele recolhimento até que a gente faz quando faz uma prece, quando faz uma meditação, uma contrição. É a intenção do autoconhecimento, de olharmos para dentro, de deixar de distrair com a materialidade na qual nós estamos imersos. O ensinamento seria no sentido de nos voltarmos para o espiritual, na tentativa do desapego da materialidade. E quanto nós já falhamos, né, com saúde perfeita, quanta dor com nossos corpos a gente já até infligiu a outrem. Nós podemos considerar ainda a cegueira espiritual. Eu estou deixando esse slide aí para a gente ver o almoço do Dia das Mães, né? Para a gente ir olhando e também lembrar que a casa está precisando de ajuda. Nós vamos aqui no nosso finalzinho. Nós podemos também considerar ainda a cegueira espiritual. Os olhos fechados, então, voltam a ter um sentido negativo, né, por assim dizer. A cegueira espiritual. O que é cegueira espiritual?
é aquela na qual nós deixamos o orgulho e a vaidade nos cegar. Nós só vemos a nós mesmos e nós nos achamos melhores que todo mundo. Então, nós não conseguimos ser tudo que nós precisamos ser. Nós não conseguimos ser caridosos, não conseguimos ser humildes, não conseguimos ser compreensivos, não conseguimos ter empatia com o próximo, muito menos humildade, indulgência, que é tudo que nós precisamos ter. Então, nós não vamos nem considerar, que nós não vamos enxergar o nosso irmão. São os olhos da alma que precisam enxergar as oportunidades de auxílio ao próximo que aparecem a toda hora, e se a gente bobear, a gente perde. Que é isso que vai conseguir, através do que nós vamos conseguir a nossa reforma, o nosso crescimento, que é fatalidade. Ao final dessa mensagem de Vianney, ele realiza um verdadeiro atendimento fraterno. Como a gente realiza as casas espíritas, de forma geral, realizam. É o remédio do consolo, é aquele remédio do apoio, do amparo, é uma injeção de ânimo, de confiança, de fé em Deus, de que para tudo há uma explicação. E a doutrina nos ajuda. Desculpem. E que ninguém está só, ninguém está sozinho. O atendimento não vai resolver problema, ele vai sugerir caminhos. E que na hora da dor, a gente não consegue enxergar caminho nenhum. Então, aí o atendimento é fundamental, o atendimento fraterno. Então, pensando em todas as nossas capacidades e em todas as nossas limitações, vamos pedir a Jesus que nos ampare, vamos pedir aos nossos mentores que nos ajudem a não perder oportunidades de crescimento, que nós possamos seguir com Jesus, colocando os ensinamentos dele em nossas vidas, mesmo internalizando os ensinamentos de Jesus em nossas ações, no nosso dia a dia, pensando em cada atitude que nós tomamos, na hora mesmo. Se não conseguirmos, que seja à noite antes de dormir, mas se nós pensarmos na hora de pensar uma coisa que irritou, por que é que eu estou irritado com isso? Isso está me levando a quê? Por que eu estou sentindo isso? Então, se nós conseguirmos isso, nós vamos ter mais facilidade de colocar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. À medida que nós vamos tornando mais ágeis, mais agudos, o nosso olhar espiritual, a nossa audição, sabendo ver e ouvir de verdade, sob a direção do Evangelho de Jesus, nós vamos nos libertando dos nossos erros, das nossas falhas. Nós vamos nos tornando pessoas melhores e nós vamos continuando um passo firme, preocupados em colocar em prática, em realmente aprendermos, em realmente seguirmos com Jesus. Muita paz a todos e não se esqueçam do nosso almoço do Dia das Mães e de colaborar com a nossa casa. Graças a Deus.